Sou professora Dayana e a nossa aula é Introdução à Análise Sociológica Brasileira. Gente, essa aula é mais do que especial, por quê? O que faz nós sermos brasileiros? Eu já começo a aula mostrando aqui, essa identidade, esta digital aqui. O que faz? Vocês já pensaram nisso? O que faz vocês serem brasileiros? O que faz eu ser brasileira? Que identidade é essa? Que povo é esse? Então, nessa aula, eu peço muita atenção de vocês. Por quê? Para compreendermos a formação do nosso país, a formação do povo brasileiro. Mas vale ressaltar que este olhar aqui são de homens brancos, sociólogos brancos, que irão fazer uma transformação na sociedade? Irão. Por quê? Porque começarão a pensar a sociologia no Brasil. Não somente o olhar europeu, o olhar eurocêntrico da sociologia, mas a sociologia nossa. Como que nós somos? Que povo é esse? Que Brasil é esse? Então vamos lá, me acompanhem aqui. O que é ser brasileiro? Aí, grande pergunta que vocês devem estar refletindo aí. Começamos com a geração de 30, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior. São nomes que vão se debruçar para tentar compreender o nosso país, principalmente para tentar desmistificar o ideal de que o Brasil é um país atrasado, é um país que está entre os trópicos e que é um país mestiço e que nisso seria um país atrasado. E por que essas informações em relação ao país? De onde que veio tudo isso de que o Brasil é um país atrasado? Por quê? Uma comparação sempre com a Europa. A Europa é a Europa. O Brasil é o Brasil. É o nosso Brasil que é complexo, que é gigante e que é diferente. E principalmente as teorias racistas. Esse racismo científico vai ser muito danoso para o Brasil. Porque até então se acredita somente que uma raça superior, uma raça branca, é o olhar do homem branco europeu. Aqui no Brasil, nós teremos o olhar de homens brancos brasileiros. E é a partir daí que nós teremos as nossas reflexões. Me acompanhe. Então, primeiro, esses sociólogos querem romper com esse pensamento europeu, com esse pensamento eurocêntrico, trazer para cá, para a nossa realidade. Além disso, é repensar este Brasil. Porque o Brasil, ele tem uma cultura peculiar. Porque o Brasil, ele é fundado no estupro da mulher negra. Ele é fundado pelos indígenas, pelo suplício dos indígenas e dos negros. Então é muito importante repensar este Brasil. Este Brasil que foi invadido, este Brasil que foi colonizado, este Brasil que não se respeitaram os indígenas, que é o povo nativo deste território. Então por isso que é muito importante nós compreendermos a formação do povo brasileiro. Além disso, atraso moderno? Atraso em relação a quê? Modernidade em relação a quê? A Europa. Mas não tem como ter esta comparação, porque, repito, o Brasil é o Brasil, com as suas peculiaridades. Além disso, miscigenação, multirracialidade, essa é a nossa marca. Todos somos mestiços? Ou vocês acham que aqui no Brasil alguém tem uma raça pura, como se achava com o racismo científico? Lógico que não. É essa mistura, essa multirracialidade que faz nós brasileiros sermos brasileiros. Me acompanhem. Qual a característica do país que o singulariza diante das outras nações? Esses sociólogos vão tentar responder a essa pergunta. Por isso que a sociologia brasileira, ela tem temáticas. E que temáticas são essas? Me acompanhem aqui. A formação do povo brasileiro. Então, como que se deu essa formação? Foi harmoniosa? Foi pacífica? Não, não foi. Fomos invadidos, não é verdade? E, além disso, explorados. Por isso que é muito importante nós entendermos a formação desse povo. Vocês já pararam para pensar o porquê que nós não falamos tupi? Que deveria ser a nossa língua também. Eu vou citar como exemplo aqui o Paraguai, que no Paraguai eles falam o tupi, falam o espanhol e a mistura das duas línguas. E por que nós brasileiros não sabemos falar o tupi, que é o povo nativo, o dono desta terra, são os indígenas? Mas enfim, sigamos. As pessoas negras escravizadas que construíram este país, a branquitude também construiu. Mas precisamos entender que essas três raças, elas se misturam, não tem como negar isso.
Me sigam, por favor. As questões raciais, o racismo que nos assola todo dia. A cada 23 minutos, um jovem negro, ele é morto. E precisamos entender por que temos esse racismo tão estrutural no nosso país, se afinal de contas, os negros que ajudaram a construir, ajudaram não, que construíram este país. Então é muito importante e muito pertinente entendermos a participação da negritude na formação deste país. Me acompanhe. A entrada do Brasil na modernidade, como é que foi essa entrada na modernidade? Quando aboliram a escravidão, a negritude teve acesso a todos os lugares ou ficaram jogados à margem? Pensem nisso. Tudo isso, todos esses questionamentos, essas temáticas, faz parte das análises destes sociólogos. Me sigam, por favor. A cidadania. O que é ser cidadão brasileiro? Nós temos participação efetiva? Como que se deu essa participação na política? Indígenas, negros, têm a participação? Por mais que nós tenhamos a nossa Constituição de 1988, que é dita uma Constituição cidadã, mas, de fato, somos cidadãos de direitos? Nós conseguimos exigir os nossos direitos que estão ali na nossa Constituição? Quando eu mostro para vocês essa digital aqui, que no artigo 5º vai nos dizer que todos somos iguais perante a lei, mas somos mesmo? Ou será que a carne negra ela é a mais barata do mercado? Não é mesmo? Me sigam aqui. Instituições políticas. Ixi, aí o papo complica mesmo. Instituições políticas, que é um grande problema no Brasil, porque nós temos uma relação público-privado que não é muito bem entendida pela classe política, que se misturam ali. Nós temos o nepotismo, famílias inteiras no poder. E essas instituições políticas, que deveriam ser do quê? De todos os brasileiros, da representatividade, ou melhor, da diversidade. Nós estamos mesmo sendo bem representados no Congresso, nas assembleias legislativas. Por isso que esses sociólogos vão tentar compreender de fato o que é e quem é esse povo, quem somos nós enquanto brasileiros, a formação desse povo, a riqueza cultural a qual nós temos. Porque mesmo sendo fundados pelo suplício dos índios e da negritude, nós somos um povo de resistência. Nós somos um povo que temos uma alegria, mesmo mediante a tantas atrocidades, as quais nós passamos, infelizmente, ainda estamos passando. Resumindo nossa aula sobre Introdução à Análise Sociológica no Brasil, o que é ser brasileiro, a geração de 30 com os grandes sociólogos, a ruptura com o pensamento europeu e principalmente as temáticas que assolam o povo brasileiro. E por isso, meus amados, é muito importante que vocês estudem e compreendam de fato a formação do povo brasileiro. Conheçam a sua história. A partir disso, que conseguiremos juntos transformar a nossa realidade. Um grande beijo para vocês, aproveitem esse quadro que está maravilhoso, tirem uma foto e até! E juntos seguimos!